Glória a Deus bem forte aí, você que está feliz com Jesus, glória a Deus, meu irmão, dá um glória a Deus, glória a Deus, dá uma boa noite pro irmão que está do seu lado, fala assim, é bom te ver aqui na quinta-feira da vitória, que você possa receber a sua vitória, fala para ele, que você possa receber a sua vitória, glória a Deus, direciona a sua mão para sua casa, ou se você conhece alguém com alguma enfermidade, ou você tem uma noção do hospital, você direciona a sua mão também, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, aqui estamos na sua casa para engrandecer o seu nome. Muito obrigado pelo nosso levantar, pelo ar que nós respiramos. Eu oro também, Pai, por cada família aqui representada. O Senhor conhece o que os seus filhos têm passado. Senhor, abençoa cada lar, dá prosperidade, dá paz, dá amor. E que o Senhor possa habitar naquele lar, Pai. O bem mais precioso que nós temos. Abençoa cada filho, marido, esposa. Aqui também tem os pedidos dos seus filhos. Cada papelzinho escrito com fé. Sabendo que o Senhor é o Deus do milagre. É uma palavra do Senhor para que aconteça e pode acontecer. Eu oro, Pai, que esse culto aqui seja o melhor culto de nossas vidas. A honra é tua, a glória é tua. Receba nosso louvor, receba a nossa adoração. Que nós possamos sair daqui transformados pela sua palavra, porque a sua palavra é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito e apta para discernir as intenções dos nossos corações. Ah, Senhor, venha com a tua palavra nessa noite e que o Senhor receba a nossa adoração em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Agradecido é o teu nome, Senhor. Você pode dizer para esse irmão bonito aí que está do teu lado, um sorriso, diga para ele, que bom que você veio hoje, mas tem que ser com um sorriso. Ah, que bom! Fala para ele, vamos celebrar o Senhor. Vamos fazer festa, porque Deus é bom, Ele é maravilhoso. Ele cuida de nós. Oh, te adoramos, Deus. Ah, Senhor, vem neste lugar. Vamos louvar essa canção. Diga para Ele nesta noite. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, o quê? Purificar meu coração, que eu ando em tudo que tu tens pra mim. Diga, toma-me, vem! Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. As minhas glórias.
nesta noite. Ele é tua força. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua resposta. Ele é o caminho para você. Ele é a paz. Então adora Ele com todo o fôlego de vida. Que o Senhor tem cuidado de você. O Senhor Ele tem cuidado de mim. Então adore Ele sim. Oh, vem igreja. Adore Ele. Exalte a Ele. Agora cante, ó. Eis-me aqui, te estou aos teus pés. Eu sou teu e tu és meu. Como o inferno não suporta ouvir isso. Cante de novo. Eis-me aqui, rendido estou. Totalmente a ti. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. Diga! E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Ah, não cesse a sua adoração, não. Oh, chame por Ele nesta noite. Aleluia! Aleluia! Ah, Senhor, como Tu és bom. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a andar contigo, Pai. Não merecemos, mas nos ajude a andar contigo, a ficar, Senhor, na Tua casa, a ficar na Tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, eu cantarei, eu cantarei. Tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão. Tua presença me consola. Sei que és meu Pai, que amigo és. Diga, eu vivo o quê? Da bondade de Deus. Ele que é fiel. És fiel em todo o tempo. Oh, Tu és. Em todo o tempo Tu és tão bom.
declare isso. Que me guia em meu fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu pai, que tu és o meu pai. Que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Oh, Senhor, Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. oh, aleluia. Então declare isso se você crê. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Vem. Senhor. Tua bondade me seguirá. Oh, me seguirá, Senhor. Me seguirá. Vem tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Oh, Senhor, és fiel em todo tempo. Cante isso. Em todo tempo tu tão maravilhoso, todo fôlego. Oh, aleluia. Eu cantarei na bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua merecer me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Você pode declarar isso? Tu és fiel, Senhor. Levanta a tua mão, querido. Declare isso nesta noite. Que Ele é fiel. Que Ele cuida de você. Oh! Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel.
Aplauda bem forte, aplauda. Mais forte, mais forte. Se é pro Senhor, é mais forte, meu irmão. Oh! Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Dá glória a Deus, meu irmão. Dá um aleluia bem forte, minha irmã. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Presença forte de Deus. Antes de se sentar, aplauda bem forte Deus de novo, porque Ele merece. Ele merece. Ele merece. Deus é bom. Fala pro seu irmão, Deus é bom. Pode se assentar, meu irmão. Pode se assentar, minha irmã. Presença de Deus. As crianças aí de 2 a 11 anos podem ir lá para a salinha. As tias já ali aguardam ansiosamente. Queria conhecer você. Deixa as crianças saírem aí, no tempinho dela, deixa as mães levarem. Tudo bom? Deus é bom. Feliz de ter você aqui, meu irmão. Quinta-feira da Vitória. Você que está fazendo a sua campanha, importantíssimo. Eu sei que para algumas pessoas até aqui foi muita luta essa semana. Mas a semana ainda não acabou. Fala para o seu irmão aí, a semana ainda não acabou. Deus ainda pode fazer um milagre na sua vida. Glória a Deus. Queria conhecer você que nos visita pela primeira ou segunda vez. Pastor, fui convidado, estou pisando aqui pela primeira vez. Tem alguém? Parece assim com a sua mão assim. Tem uma irmãzinha aqui com um bebê aqui no meio, aqui, ó. Fala com ela, você que está pertinho. Tem mais alguém? Olha aqui, ó, tem uma outra irmã aqui no lado direito, no lado esquerdo de vocês. Vocês que estão aí perto, fala com eles. Mais alguém? Nos visita pela primeira ou segunda vez? São essas duas irmãs. Tem uma outra irmã lá atrás, fala com ela aí também, você que está aí próximo. Sejam muito bem-vindos. A gente não vai cantar aquela musiquinha para você, não, mas vamos dizer para você que você já é bem-vindo nesse lugar, que você possa retornar, se sentir em casa, que você possa vir aqui. Nós somos a Igreja da Palavra e aqui você vai ser alimentado. Então, se você quer estar aqui, venha toda quinta-feira ou domingo. Tem vários cultos que nós vamos apresentar, mas é importante você estar começando a caminhar aqui com a gente. E hoje, quinta-feira, é a Quinta-feira da Vitória. É uma campanha que nós temos mais de 25 anos, 24 anos, pastor Edson, por aí, né? Então, essa campanha nós temos para algo na sua vida que parece que é impossível, ou algo difícil, ou simplesmente é algo na área da saúde. Alguém aqui está com alguma enfermidade, foi descoberto essa semana, não sabe o que é, pode ser algo psicológico, você está passando por alguma dificuldade, uma depressão, uma ansiedade, você não está conseguindo se concentrar no trabalho, você está passando muita luta, o inimigo tem te atacado, síndrome do pânico. Faz uma campanha, meu irmão, direção a isso, pela sua saúde mental. Se você quer uma porta aberta, uma porta de emprego, está desesperado, poxa, pastor, estou precisando de uma porta, eu preciso arrumar um emprego, as contas não estão fechando, eu preciso ser promovido. Faça uma campanha também. Pastor, não é nada disso, eu queria comprar uma geladeira para minha casa, mas a geladeira está ruim, está velha, tem mais de 15 anos, eu não consigo comprar, pastor. Faz uma campanha. Deus, ele responde nos seus detalhes, meu irmão. Aquilo que você precisa, Deus é capaz de fazer. Para algumas pessoas aqui, uma geladeira não é nada, mas para outras, é um sonho de ter lá aquela, como é que é? Frost free, né? Quer ter uma geladeira top lá e sonha, faz uma campanha. Eu quero um carro novo, eu quero... Faz, coloca na mão do Senhor. Você chorar não vai adiantar nada. Você contar para as pessoas que você precisa não vai adiantar nada, mas se você colocar aqui no altar do Senhor, eu posso ter certeza que no momento certo Ele vai te responder. Amém? Eu queria conhecer você que já está fazendo a campanha, fica de pé nessa noite. São 7 quinta-feiras, você tem que estar aqui sem faltar. Se caso você quebrar, você retorna do início. E você, que eu acabei de falar alguma coisa aí, que tocou no seu coração, pastor, o senhor falou aí, eu preciso comprar algo, eu preciso ganhar algo, eu preciso que isso rompa, eu preciso do emprego. Quer começar hoje a sua campanha? Fica de pé. Amém. Muitos irmãos começando hoje. Amém? Vamos orar? Se você tiver com alguma enfermidade, põe a mão na sua enfermidade, se não for causar nenhum interpério para você aí, você pode botar a mão na sua doença
e que nós vamos orar, amém? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos na sua casa, Pai. A tua palavra diz que o Senhor é Jeová Rafá, é o Deus da cura, cura espiritual, cura da mente, Pai, cura física, tudo aquilo que tem tirado o sono dos seus filhos, Pai, nós colocamos em suas mãos. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é que basta uma palavra para que essa pessoa seja curada, ela vai ser curada hoje. Caia por terra toda enfermidade, aquilo que tem feito os seus filhos sofrer. Ah, Senhor, derrama, Pai, o seu bálsamo sobre a vida deles, Pai. Que eles possam ter a sua saúde restituídas, Pai. Que o Senhor possa tocar agora em cada fio de cabeça, Pai, cada problema no coração, alguma coisa no sangue, Pai, alguma coisa na mente. O inimigo tem tentado tirar, Pai, a paz dos seus filhos, Pai. Eu creio no poder da oração. Depressão, caia por terra agora. Síndrome do pânico, caia por terra agora. Crise de ansiedade, caia por terra agora, porque eu creio no nome de Jesus que o Senhor é capaz de curar. Ah, Senhor, eu oro, Pai, pelo aquele pai de família que está desempregado, desiludido, Pai, acha que não vai acontecer, que o Senhor possa dar uma resposta ainda essa semana, Senhor. Se for da sua vontade, o Senhor vai abrir porta para que todos vejam na vida dos seus filhos que existe um Deus que cuida deles, Pai. Abre porta, Pai. Faça o sobrenatural, Pai. Que ele possa descansar no Senhor, que o Senhor possa tocar no seu filho, para que ele possa confiar, Pai, nos planos da vida dele, Pai. Eu oro também pela vida espiritual da sua igreja. Eu não sei se existe alguém aqui fazendo a campanha por algo espiritual, tem sido afrontado, o inimigo tem acusado. Eu creio, Senhor, Pai, que o teu Espírito vai estar renovando, tocando aqui em mentes, Pai, que o Senhor possa transformar, pessoas possam ser renovadas pelo teu Espírito, Pai. Pessoas chegaram aqui, Pai, com uma carga pesada, querendo desistir, desanimado, mas a palavra diz que o teu fardo é leve, que o Senhor é capaz de trazer paz. Aquele que está cansado, abatido, que o Senhor possa transformar em paz. Saber que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor não perde o controle. Ah, Pai, ensina, Pai, a tua igreja a descansar em Ti. Ah, Pai, nos ajuda, Pai, a ser fiel à Tua palavra, Pai. Que nós possamos viver o melhor tempo de nossas vidas, Pai. Eu oro também por famílias, Pai. O inimigo violentamente tem tentado destruir casais, famílias, Pai. Caia por terra em nome de Jesus. Eu creio no poder da oração. O que é ligado na terra é ligado no céu. Que o Senhor possa unir pais e filhos, marido e esposa. Que o Senhor faça o sobrenatural. Famílias aqui vão entrar juntos aqui nessa igreja para glorificar o Teu nome. E nós diremos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Pode se assentar, meu irmão. Pode se assentar, minha irmã. Temos aqui um recado aqui. Você que ainda não pegou a sua cartelinha, um por um. Você que não pegou, você pode pegar aí com os obreiros, fazer assim com a mão, nós vamos levar até você. Eu vou depositar hoje aqui, ó. Eu estava orando para o Senhor, Senhor, me dá um varão para eu poder orar. E eu não vi assim, eu não estou lembrando alguém. Eu estava passando na rua com a minha esposa e do nada um varão que eu não via há muito tempo, que eu sentia a falta dele aqui, falei, é ele, Deus falou. E eu lembrei dele aqui e vou botar o nome dele aqui, para que eu possa orar por ele. Você tem essa missão também. Pedir a Deus uma pessoa para que você possa orar. Uma pessoa que, às vezes, você até esqueceu dessa pessoa, mas se você está pedindo a Deus para que possa dar uma pessoa para você orar, Deus vai te mostrar, meu irmão. Então, nós, como cristãos, temos que orar por alguém. E pega a sua cartelinha aí para poder orar por alguém. É importante que você possa entender que nós somos um. E no um por um, nós temos que orar um pelo outro. Amém? Vamos ofertar com alegria nessa noite?
Em Mateus 14, a partir do versículo 13 ao verso 21, fala que o povo estava sedento de palavra, meu irmão. O povo estava ouvindo a palavra do Senhor, Jesus, ele ensinando, e o povo estava indo atrás, e eles foram para um lugar especial lá para ouvir a palavra. Sabe quando o povo se alimentando da palavra e não parava de ouvir, e esqueceu até de se alimentar. E o discípulo falou assim, olha só, libera esse povo, porque o povo está aqui muito tempo e ninguém comeu nada. E Jesus falou assim, calma, está muito nervoso. O que a gente tem aí para poder dividir entre eles? Tinha mais de 5.000 pessoas, contando só homens. Guarda isso, só homens. E fora as mulheres e crianças. E aquele povo estava com fome e só tinha um menino, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aí eu já começo a pensar aqui, que tinha 5.000 pessoas, considerados 5.000 homens, que mulheres e crianças não eram contados. E a oferta para alimentar aquele povo não veio de quem estava sendo contado, veio de quem estava sendo desprezado, tinha só um pouquinho. Eu fiquei pensando nisso. O menino que não estava nem sendo contado foi o que ofertou para aquele povo. E às vezes na nossa vida nós achamos que o nosso pouquinho não está contando não. A minha oferta é tão pouquinho, mas não está contando não. O meu dízimo é tão pouquinho, pastor, mas não está contando não. E Deus está olhando assim, mal sabe ele, que o pouquinho dele tem alimentado muitas pessoas. O teu pouquinho, meu irmão, com fidelidade, tem suprido necessidade de muitas pessoas. Deus tem te dado um pouquinho. Para algumas pessoas aqui, se você recebe, Deus vai dar muito para alimentar mais ainda, amém? Mas não é porque você ainda não tem muito que você não vai ser fiel no pouquinho. E esse pouquinho tem suprido necessidade de pessoas. Continue sendo fiel, continue sendo ofertante. E Jesus, após ele pegar aquela oferta, 5 pães e 2 peixinhos, ele pega aquela oferta e dá graças. E isso mostra um outro sinal para a gente, que até no pouquinho nós temos que dar graça. O teu emprego está difícil? Está luta? Mas tem gente que não tem emprego. Aquilo que você tem, aquele carrinho meio velhinho, mas tem gente que está a pé. Dá graças. Senhor, eu te agradeço. Aquele que agradece no pouquinho, Deus supre no muito. E aquele menino, eu fico pensando naquele menino, ele foi para casa, a mãe falou, compra 5 pães e 2 peixinhos. E ele foi para casa e deve ter voltado com bastante, muito mais, 15, 20. Mãe, está aqui o meu pouquinho que a senhora mandou comprar. Mas só que eu coloquei na mão de Jesus e ele multiplicou. Quando você coloca tudo na mão do Senhor, ele multiplica, meu irmão. Se você possa entender a sua fidelidade, o seu pouquinho ou o seu muito, em nome de Jesus, amém? Que você possa ofertar na casa do Senhor, os obreiros vão distribuir os envelopes. Você que vai dizimar, temos aqui o nosso gasofilaço.
Amém. Temos aqui uma oferta de gratidão da Josimara Terra. Obrigado a Deus por ter me permitido no dia 14 completar mais um ano de vida. Toda a glória seja dada a Deus. Cadê a irmã? Fica de pé aí, irmã. Pode aplaudir a Deus pela vida dela? Parabéns. Glória a Deus. Mais um ano de vida. Levanta o seu envelope, os seus envelopes. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por podermos ofertar na sua casa. Alguns aqui ofertaram o pouco que teve, mas eu creio, Pai, que essa oferta vai chegar em lugares que nós não podemos imaginar. Essa oferta vai abençoar pessoas que a gente nem conhece. Pai, abre porta para aqueles que não puderam ofertar nessa noite. Que o Senhor possa fazer o sobrenatural na vida de cada um aqui. Que haja prosperidade sobre a sua igreja. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Aqui, mano. Só para adiantar aqui, temos aqui o texto do mês. Põe para mim aí, por favor. Quantos irmãos dizimam? Coloca aí os livros que nós estamos lendo e mais o texto, por favor. Vamos lá. Jeremias 41 ao 52, Salmos 71 ao 80 e Lamentações, para que você possa ler. Lamentações de Jeremias, para que você possa fazer a sua leitura anual. Se você não leu ainda, corre aí, irmão, que você vai ter uma leitura abençoada para a sua vida. Tem o texto do mês, coloca aí, por favor, Maico. Vamos lá, no 3? 1, 2, 3. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. Glória a Deus. Você possa entender que só Ele faz maravilhas. Sem mais delongas, quero que você receba com muito carinho, o preletor dessa noite, nosso pastor Miguel Ângelo. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que prazer, que alegria estar aqui mais uma vez. Obrigado, meus amigos pastores. Transmito o meu abraço ao pastor Rafael por essa, não sei, eu sou pregador de ar livre, né, irmão? Uma caixinha e um microfone para mim tá bom. Não sei se tá bom, se tá ruim. Tá bom para vocês? Tá? Então tá bom. Transmito o meu abraço, pastor Rafael, por mais essa honra de estar aqui mais uma vez. Deus abençoe a todos dessa igreja que está no meu coração. Eu vivo coisas impressionantes aqui, irmãos. Esse lugar é um lugar da bênção. Deus, Ele está com a mão sobre esse lugar aqui, você crê? Então pega a sua Bíblia aí, deixa eu ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Abra aí Atos, capítulo de número 13. Atos 13. Atos, capítulo de número 13. Aí. Alguém falou, né? Oi? Atos, capítulo de número 13. Estamos juntos? Diz assim, ó. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como seu auxiliar. E havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta.
Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, porque é assim que se traduz o nome dele, ele se opunha a eles, procurando afastar a fé do procônsul. Mas Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo da justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego por um tempo, não vendo o sol. No mesmo instante, caiu sobre ele a névoa e a escuridão, e andando em círculos procurava ver quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém? Olha, Atos capítulo 13, ele retrata a primeira viagem missionária que Paulo fez. Viagem essa que ele faz com Barnabé e que vai do capítulo 13 até o capítulo 15, que é a primeira viagem missionária dele. E quando eu olhei isso aqui, eu percebi que isso aqui não é só uma viagem de dois homens, não é? A gente não está falando só de uma jornada de dois homens a um lugar ou a uma viagem de férias. Não é isso. Atos capítulo 13 é Deus que está expandindo a sua obra. É Deus que está alargando as suas tendas. Atos 13 é Deus que está rompendo algumas barreiras. E quando eu entendi Deus expandindo o reino dele pela terra, eu fiquei pensando, irmãos, como é que dois homens vão chegar num lugar que nunca ouviram falar de Jesus e vão dizer: ó, Jesus salva, cura e liberta, e o povo vai crer? Não é? Como é que vai chegar num lugar? Estima-se, pastor Anderson, que existia na Grécia mais de 5.000 deuses. Você imagina Paulo e Silas chegando: eu vim apresentar o Deus verdadeiro. Não é nenhum desses que vocês acreditam, é o que a gente está pregando aqui. Eu imagino alguém falando: vai mesmo pregar nesse lugar, rapaz? Tem certeza? Você vai mesmo abrir um ponto de pregação aí? Tem certeza disso? Você vai mesmo abrir uma filial? Você vai mesmo pregar nesse país? E pensando em todos esses questionamentos que são muito pertinentes, eu preciso dizer algo aqui para vocês para começar a pregar. É que essa igreja de Devec Nilópolis, ela não está aqui só porque o pastor quis. Sabe, pastor Rafael não é pastor aqui só porque sentiu vontade. Porque eu já vi igrejas maiores do que essa fechar e menores do que essa resistir. Porque o que nós fazemos aqui não é obra de homens. Entenda, o homem levanta o templo, mas é Deus que transforma em casa. A gente levanta o prédio, mas é Ele que mantém a porta aberta. A gente prega, mas é Ele quem cura. A gente clama, mas é Deus quem liberta. A gente faz o trabalho aqui, mas a salvação vem de lá, porque nós não estamos trabalhando para homens. A tua vida não está na mão de homens. Os teus projetos não estão na mão de homens. O seu futuro não depende de homens. Isso que queima no teu coração e não foi realizado ainda, não tem nada a ver com o homem, porque tudo aqui é dele, por ele e para ele são todas. Eu tenho uma palavra profética para começar a pregar aqui para a sua vida. O que você está prestes a viver não tem a ver com o teu empregador, não tem a ver com o teu amigo endinheirado, não tem a ver com aquele cara que tem dinheiro, e muito menos com o teu pastor. Tem a ver com aquele que pode fazer o que o homem não. Será que tem alguém para levantar a mão e receber essa palavra? Eu vim pregar um Deus que faz o que ninguém faz e opera onde ninguém opera. Se você tem fé para pregar esta palavra aqui, se prepare. Quando Deus decide operar, homem nenhum pode impedir. Veja isso aqui, irmão. Eles estão na igreja de Antioquia. É o quartel-general, é a sede, né? E a Bíblia diz que eles estão orando e jejuando. E enquanto eles estão fazendo isso, olha o que acontece. Veja como é que funciona o agir do céu na terra. Enquanto eles estão orando e jejuando, o céu olhou para a terra e falou:
separa dois deles para a obra que eu tenho feito. A forma como isso foi feito foi linda. O céu olhou para baixo e disse: eu quero. Só que entenda, às vezes o querer do céu soa estranho na terra. Por quê? Sabe por quê, Thalita? Porque às vezes aquilo que o céu escolhe, a terra não entende. Estou te dizendo isso porque Saulo, ele é um improvável para essa missão. Ele é o menos cotado. Ele é o não esperado. Até porque aqui tem uma lista, você viu a lista. E havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem são esses? A lista está por grau de importância. Em primeiro lugar, Barnabé, é o profeta. Em segundo lugar, Simeão. Depois vem Lúcio de Cirene. Depois vem Banaém, que foi criado com Herodes o rei. Ele cresceu no palácio. E no final tem uma vírgula e diz: e Saulo. Que Saulo, pastor? É ele mesmo, o perseguidor da igreja. É ele mesmo que tinha autorização para perseguir crente, que entrava em sinagoga, que arrastava a gente pelo chão, que permitiu Estevão ser apedrejado. É ele mesmo que está sendo chamado. Vocês estão pegando o perseguidor e está transformando ele para pregar para perseguido. Isso faz de Paulo uma escolha totalmente, absolutamente improvável para fazer uma missão como essa. E quando eu olho para esse texto, eu não consigo passar por ele sem pensar no que eu estou fazendo aqui. Olhe para a sua vida ontem, olhe para a sua vida hoje, me diga se você não é um improvável. Talvez nascido num lugar difícil, talvez no meio de uma família complicada, quem sabe no meio da idolatria como eu nasci, quem sabe no meio de uma pobreza extrema, ou talvez você nem saiba onde você nasceu e nem quem foram os seus pais, pode ser possível, mas eu sei de uma coisa: você pode ter sido improvável para o mundo, mas é muito provável para Deus. Eu não sei quais são os critérios da escolha de Deus, ou quais são os seus métodos, mas eu sei que aqui tem um improvável pregando para você e te dizendo: pode ter sido rejeitado pelo mundo, colocado de lado por família, desprezado por amigos, mal visto por pessoas, mas se o céu resolveu botar a mão sobre você, a terra vai ter que reconhecer que Deus tem uma obra. Onde estão os improváveis aqui? Onde estão os últimos da lista? Onde estão os não esperados? Aqueles que foram colocados de lado, aqueles que estão dizendo: pastor, não entendo o que Deus tem comigo. Ele tem com você, porque você é um improvável para todo mundo, mas para o céu você é um escolhido. Tem alguém para levantar a mão e me ajudar a adorar o Espírito Santo? Ei. O céu olhou para a terra e falou: separa eles dois, eu quero. Separou Barnabé e Saulo. Interessante é que quando eles saem para a missão, é Barnabé e Saulo. Quando eles voltam da missão, é Saulo e Barnabé. Porque improvável é assim. Quando ele aceita a sua improbabilidade, ele volta diferente. Aí eles vão. Aí você viu aqui o roteiro. Passou pela Seleucia, passou por Chipre, chegou em Salamina e botou o pé numa ilha chamada Pafos. Tinha um governador na ilha. Qual é o nome dele? Sérgio Paulo. A Bíblia diz que ele era um cara inteligente, porém era assessorado por um mágico. E o mágico, um feiticeiro, ele não queria deixar Paulo e Barnabé chegar perto, porque ele sabia que se o governador escutasse o que Paulo e Barnabé tinham para dizer, ele ia se converter. Então o mágico não quer deixar, ele começa a resistir. Aí o texto diz assim, ó, verso de número 9. Então Saulo, que também chamado Paulo, estava cheio do Espírito Santo e olhou firmemente para ele. Olhe para cá, é a primeira vez que Saulo é chamado de Paulo. É a primeira vez que isso acontece na Bíblia. Entenda, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, não mudou. Na verdade, isso aqui é a tradução do nome, porque Saulo e Paulo são a mesma coisa, só que de raízes diferentes. Por exemplo, Saulo é um nome de raiz hebraica, e que faz referência ao rei Saul, porque Paulo e Saul são da tribo de Benjamim, então eles têm o mesmo nome. E Paulo é um nome que vem do latim, que era muito utilizado em Roma como Paulus.
Ok, pastor, entendi. Só que aqui existe um grande contraste. E qual é o contraste? É porque Saulo faz referência a Saul. E o primeiro capítulo do livro de Samuel, capítulo 9, diz que Saul era um cara grande. Era um cara impactante. É tipo o pastor... Qual é o nome dele? Alexandre. O cara era grande, irmão. Impactante. O capítulo 9 do livro de Samuel diz que Saul era tão grande que os homens não conseguiam chegar no ombro dele. E que além dele ser grande, ele tinha uma extrema beleza. O cara era bonito e alto. Ele era impactante, Saul. E Paulo, pastor? Paulo, o nome Paulo significa pequeno e humilde. Então aqui existe um grande contraste. Porque com essa informação, como é que ficaria a leitura? Ficaria assim, ó. Então Saulo, que é grande, impactante, de extrema beleza, que traduzido é Paulo, que é pequeno e humilde, estava cheio do Espírito Santo. Lucas está mostrando para a gente que Paulo está prestes a desmanchar um plano do diabo naquela ilha. Mas antes ele está lembrando que quem vai fazer isso não é o cara impactante, é o pequeno. Que quem vai fazer isso não é o homem de grande beleza e estatura, é o humilde. Lucas, que escreveu o Atos, ele está lembrando para a gente que não é a inteligência dele, que não é a faculdade dele, que não é o título que ele tem, não é o estudo onde ele estudou que faz ele ser quem você é, porque a gente não chega nos lugares por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós carregamos. Não é o nosso talento que faz a gente chegar, é o que está em nós que nos leva até lá. Não é a sua faculdade, meu filho, não é a sua forma de falar, não é o dinheiro que você tem, nem o concurso que você carrega, é o que Deus colocou na sua vida que faz você ser quem você é e carregar o que você carrega. Eu gosto quando Deus chama Moisés, olha para cá, ele chama Moisés e fala assim: Moisés, vai lá no Egito libertar o povo. E Moisés diz: Senhor, o Egito é grande, eu não sei falar. E Deus fala para ele: quem fez a boca do homem? Eu gosto quando Pedro está decepcionado lavando as redes e não pegou nada. Deus fala para ele: vai lá, lança a rede de novo. Jesus diz para ele, ele diz assim: Senhor, tentei fazer a noite inteira e não consegui, mas sob a tua palavra. Gosto quando o Jó está reclamando da vida, dizendo que amaldiçoou o dia do nascimento. Deus desce num rodamuinho e diz para ele: estava onde, Jó, quando eu criei o mundo? Gosto quando Ezequiel está olhando para um vale de ossos secos e Deus faz uma pergunta para ele: e aí, profeta, pode esses ossos reviver? E ele diz: Senhor, eu não sei, mas tu... Gosto quando Isaías está olhando para o alto, Isaías capítulo 6, e a Bíblia diz que ele olha a visão de Deus e ele fala: ai de mim, eu vou morrer, porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas um anjo veio com uma brasa na mão, encostou na boca dele e falou: vai morrer nada, porque estou purificando os teus pecados e a tua iniquidade. Sozinho você não consegue, sozinho você não chega, com talento você não convence, mas quando Deus entra, oh meu Deus, será que tem alguém? Ei, não é o que você é o que Deus colocou em você, que faz você chegar, sobreviver, dar a volta por cima, não parar aonde estão aqueles que são dependentes do Deus Todo-Poderoso. Alguém me ajude a adorar a Ele, levante as suas mãos. Passou por 2021, passou por 2022, chegou vivo em 2023, respirando e adorando a Ele. O que é isso, pastor? É a boa, potente, poderosa mão de Deus na tua vida. Tem alguém para me ajudar a adorar o Todo-Poderoso aqui? Oh Espírito Santo, amandaraba, chora, amandaraba. É dependência. Se não fosse Ele, você não chegava. Se não fosse Ele, não sobreviveria. Se não fosse Ele, a bala perdida te alcançava, a doença te destruía, a fome chegava, mas a provisão chega, a cura também vem, o livramento bate na tua porta. Alguém diz: vim te abençoar, e você nem sabe de onde veio. O que é isso, pastor? É o céu que está olhando para a terra e dizendo: é meu, eu cuido, eu faço, eu entro, eu resolvo, eu curo. Diga para quem está do seu lado: o céu está cuidando de você. Oh Espírito Santo. Aí veja. Olha o que Paulo faz. Ele olha para o homem e fala assim: ei, até quando você vai ficar pervertendo os caminhos do Senhor?
você vai ficar cego por um tempo. Quando ele faz isso, a Bíblia diz que o governador crê. Pastor, o governador creu por quê? Creu porque a referência de poder dele era o mágico. Ele olhava para o mágico e achava o mágico tudo. Então a referência dele era o mágico. Quando ele viu o mágico ficando cego, ele falou, uau, tem algo maior do que isso? Porque a referência dele era alguém que estava cheio de trevas, até chegar alguém cheio do Espírito. A referência dele era alguém que fazia truque, até chegar alguém que revela. A referência do governador era alguém que enganava, até chegar alguém que fala a verdade. Ele tinha como referência para ele, aquilo ali era o máximo, até chegar alguém que manda em todas as coisas. Eu tenho uma palavra para alguém aqui: quando você voltar para casa, você vai voltar com quem manda de verdade. Eu não sei o que ficou na tua casa, isso aqui é para algumas pessoas específicas, mas bota o pé direito, entra na tua casa e libera uma palavra profética. Você não está voltando para casa sozinho, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que tiver errado vai ter que sair, o que tiver que voltar vai ter que voltar, porque o que você carrega é maior do que qualquer outra coisa que possa impedir os propósitos de Deus na tua vida. Estão te perseguindo no teu trabalho? Entra com quem manda. Estão te perseguindo lá onde você estuda? Entra com quem manda. É a tua vizinhança está te causando problema? Bota o pé naquela rua com quem manda, mas não permita que você seja afrontado pelo mundo. Você carrega algo poderoso. Não é Paulo que faz, é o que ele tem nele. Agora, é óbvio que se você olhar para esse texto com viés vingativo, você vai pensar assim, bem feito, mágico miserável, está impedindo as coisas de Deus, bem feito, vai ficar cego. Mas se você mudar um pouquinho o teu olhar, tirar um pouco desse olhar, né, de vingança, e olhar um pouco para a vida de Paulo, você vai ver que esse Paulo é o mesmo homem que perseguia cristão, que era um cara absoluto na lei, um homem que estava com a autorização para matar crente, para perseguir, que estava andando um dia no caminho de Damasco, respirando ainda ameaças de morte, diz a Bíblia, e de repente uma voz gritou, era Jesus falando com ele, falou, Paulo está me perseguindo por quê? E ele caiu no chão, depois de ver uma luz muito forte, e ficou cego por um tempo. Então veja, pastor Evandro, que a sentença que ele está liberando sobre o mágico, de ficar cego por um tempo, é um fato repetido. Já aconteceu com ele. Ele também ficou cego por um tempo, porque estava fazendo algo parecido com o que o mágico estava fazendo. Então quando ele chega diante do mágico, ele fala, você vai estar pervertendo os caminhos do Senhor, como eu já fiz. Então você vai ficar cego por um tempo. É como se Paulo estivesse dizendo para ele assim, ei, vem cá, mágico, eu não vim aqui para te envergonhar, eu vim aqui para te mostrar que o que Deus fez comigo pode fazer contigo também. Porque a nossa maior pregação não está em atitudes vingativas, mas em testemunho. Me desculpe te falar isso, mas as tuas atitudes pregam mais do que a sua teologia. As nossas palavras não são maiores do que os nossos atos. Quando alguém vê você pregando, alguém olha para a tua vida, e essa vida tem que estar alinhada com aquilo que você fala, porque quando você tem testemunho, você prega mais do que aquilo que você diz, porque não basta ser inteligente e fazer tudo diferente, não basta ser teólogo e fazer tudo ao contrário. Tem um homem que está dizendo, eu sei o que eu estou falando, eu já vivi o que você viveu, e eu posso fazer você viver o que eu estou vivendo. Ele está dizendo para ele assim, olha para mim, eu vou deixar você cego por um tempo, para você voltar e descobrir que dá para ser profeta sem fazer feitiçaria. Então veja que na primeira investida de Paulo e Barnabé naquela ilha, já ganharam o governador, já deixaram o homem cego, já pregaram para um monte de gente. Estava dando tudo certo. Lucas chega a dizer que a viagem acontecia e sinais e maravilhas seguiam os profetas, seguiam os pregadores, os dois. Coisas maravilhosas aconteciam, mas só que escute, ao passo que coisas grandes aconteciam, rejeições grandes também aconteciam. Entende isso aqui? Eles iam fazendo sinais e maravilhas, mas também eram rejeitados em muitos lugares, e por isso às vezes tinham que sair correndo para não morrer de um lugar. Então veja, havia sinais e maravilhas, mas também havia rejeição. Tem Bíblias que no final da Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, tem alguns mapas. Não sei se você já percebeu, alguns mapas. Tem gente que nunca olhou o mapa, mas depois você vai dar uma olhada lá. Nesses mapas geralmente tem a viagem missionária que Paulo faz, a primeira, a segunda e a terceira.
Nesses mapas você vai ver a primeira viagem. Ele está em Antioquia. O mapa mostra assim, ó. Ele sai de um lugar, vai para outro. 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 Vai mais uma volta, até que ele volta para Antioquia. Isso aqui é interessante, por quê? Porque o que fazia Paulo mudar de cidade era a rejeição que ele sofria na cidade. E todo mundo sabe que alguém que vai empreender um projeto pela primeira vez e vai fazer isso, quando ele vai botar o pé para fazer, se ele for rejeitado de cara, ou ele desiste do projeto, ou ele volta para o primeiro lugar que ele estava para pensar num jeito de voltar e fazer o projeto de novo. É o tipo de gente que já tentou fazer 6 vezes e faliu. É o tipo de gente que já tentou várias vezes e não conseguiu. É o tipo de gente que botou no coração de fazer alguma coisa, alguém falou, não vai dar certo, vão te rejeitar, a pessoa desiste, não para, não vai mais. Então Paulo está assim, ele está fazendo um projeto pela primeira vez, empreendendo alguma coisa. Quando ele chega no lugar, tem sinais, maravilhas, mas também tem rejeição. Mas o mapa me mostra que o fato dele ter sido rejeitado não fez ele voltar para Antioquia, fez ele avançar para a próxima cidade. Por quê? Porque o fato da rejeição bater na vida de Paulo e no ministério dele não faz ele recuar, faz ele avançar. É como se ele pegasse a rejeição que ele sofresse e não recuasse, mas usasse de combustível para continuar indo. Sabe quando alguém diz para você, você não regula muito bem não, né? Você faz coisas que não dá certo. É verdade que você quer fazer isso, não vai dar certo, esse teu pensamento não flui aqui na nossa igreja. O nosso campo não tem isso, mas você precisa entender que quando você está fazendo algo impelido pelo Espírito Santo, a rejeição é um indício que você está seguindo o caminho certo. Pessoas vão dizer para você assim, isso não vai rolar, e você vai dizer, glória a Deus, eu sabia que Deus estava comigo. Quando você liberar uma palavra profética, alguém vai dizer assim, é impossível que isso aconteça, você vai dizer, era isso que eu precisava ouvir, para entender que eu estou fazendo a coisa certa. Toda vez que alguém rejeitar alguma coisa de Deus na sua vida, tenha plena certeza, não é para você voltar, é para você entender, estou fazendo a coisa certa, eu estou indo pelo lugar certo, eu estou seguindo a vontade dEle. Pastor, qual é a prova disso? Vou te dar um testemunho pessoal. Não tem família crente. Você conhece a minha história. Não tem gente que me incentivou. Quando eu disse que ia ser pregador, alguém falou, meu Deus, você se converteu ontem. E aí quando eu entendi isso, eu falei, todas essas palavras que me colocaram para trás, era Deus dizendo, vai, avança. Avança, porque Jesus disse, se o mundo não vos odiar, você não tem parte comigo. Porque o mundo começa a odiar aqueles que não são dele. Então quando você está empreendendo uma coisa, o mundo vai te resistir. Mas esse é o indício que você está exatamente no caminho certo. Será que tem alguém que vai caminhar no meio da tempestade aqui? Será que tem alguém que está olhando para o problema e está dizendo, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa? Essa rejeição será o combustível que vai te impulsionar a um lugar tão longe que você nunca imaginou que chegaria. É uma palavra profética para alguém, se quiser pegar, pega e leva para tua casa. Irmãos, palavras proféticas viram chaves e abrem portas. Quando eu botei o pé ali na igreja aqui hoje, uma irmã me recebeu, apertou minha mão e falou assim, pastor, deve ter uns 5 cultos atrás que o senhor veio aqui e o senhor liberou uma palavra para minha vida. E eu peguei, não sei nem onde ela está. Eu peguei a palavra. Pastor, mas eu peguei com tanta força que eu já comecei a agradecer, ela falou, por aquilo que eu iria receber. E pastor, chegou. Deus restaurou a minha casa, a minha família, o meu ministério, e está fazendo coisas que eu não vi, que eu não imaginei, mas Ele ainda está operando. Irmão, você não vai acreditar, eu cheguei com tanto, e eu disse para ela, irmã, por que a senhora está me falando isso agora? Porque ela falou assim, a sua palavra aumentou a minha fé, só que hoje eu cheguei sem fé. Irmão, eu passei um dia tão cheio, quando eu botei o pé naquela porta e ela me falou isso, eu pensei assim, eu profetizei para alguém quando eu queria que alguém profetizasse para mim. E enquanto ela estava falando, eu estava pensando isso, ela falou assim, pastor, eu estou dizendo isso tudo para você, para o senhor entender que o que Deus fez comigo vai fazer na tua vida também. Aquela irmã que estava sem fé ontem colocou fé no meu coração hoje. Eu vim liberar uma palavra profética para a tua vida. Não tem nada perdido, não tem nada fora do tempo, não tem nada. O meu auge já passou, você está sendo enganado pelo inimigo. Não existe auge para o céu. Quando o céu olha para a terra, ele diz, eu mudo o que ninguém muda, eu faço o que ninguém faço, eu coloco onde ninguém coloca, eu faço o que ninguém pode fazer. Será que tem alguém aqui com um ministério para acontecer, para pegar essa palavra profética e acreditar que o céu
Você acha que ele para? Ele não para não, ele vai para a cidade seguinte. Até que ele chega no final, eu estou chegando no final da viagem. Quando ele chega no final, ele entra numa cidade. Eu gosto disso aqui, porque ele bota o pé na cidade. A cidade chamada Listra. Quando ele entra lá, tem um paralítico. E Paulo pregava na sinagoga, mas em Listra não tinha, então ele foi pregar ao ar livre. E tinha um cara lá paralítico, a Bíblia diz que ele ficava ali, ou seja, ele morava ali. Então tinha um paralítico numa praça, algum deficiente físico numa praça. E aí eu imagino que, como em Listra faz parte da Grécia, os filósofos falavam em praça pública, ficavam expondo filosofias. Eu imagino que aquele cara já tinha ouvido de tudo naquele lugar e continuou paralítico até que Paulo chegou. Subiu em cima de um caixote e começou a pregar para ele. Cadê o louvor? Sobe aqui, por favor. Paulo começou a pregar. Não se despeça não, olhe para mim. Paulo não tinha muita condição financeira, então não pregava em púlpito bonito igual esse aqui. Subiu em cima do caixote, pastor Leandro. Começou a pregar. Irmão, a Bíblia diz que fé foi sendo gerado no coração do paralítico. Irmão, ele gerou uma fé tão forte, que Paulo percebeu que ele estava com fé. Irmão, olhe para cá, por favor. Eu não consigo ver se tem fé sendo gerada no teu coração. Eu não consigo ver isso. Quem te trouxe não sabe que você está gerando fé. Quem está do teu lado não tem ideia do que está acontecendo com você enquanto eu estou pregando. Ninguém sabe disso. Só que escute isso aqui, por favor. Esse cara gerou uma fé tão poderosa que quem estava pregando viu que ele tinha fé para ser curado. Você consegue entender o tamanho da fé que esse homem gerou? Ele gerou algo tão forte, minha irmã, que Paulo pregando percebeu que ele tinha fé e olhou para ele e falou assim: cara, eu estou vendo nesse homem que ele tem fé para ficar de pé nessa cadeira de rodas. Irmão, ele gerou algo tão poderoso que Paulo percebeu. E quando Paulo percebeu que ele tinha fé, parou de pregar e liberou a palavra para ele: você vai ficar de pé sobre os seus pés, irmão. E o cara tinha uma fé tão forte que ele não só ficou de pé, ele saltou. Eu não sei o que está sendo gerado no teu coração aqui agora. Eu não tenho ideia das coisas que você precisa vencer, das barreiras que você precisa pular. Eu não tenho ideia de tudo aquilo que você está sofrendo, os desertos que você está atravessando, as coisas que você está vivendo. Eu não sei como é que está a tua vida, mas eu sei que tem fé sendo gerada no coração de pessoas aqui nesse momento. E enquanto eu estou pregando, eu creio que coisas estão sendo geradas em você. E eu tenho uma palavra profética. Eu preciso da sua atitude quando eu liberar. Eu vou liberar uma palavra para a tua vida. Eu quero que você fique de pé, mas eu não quero só que você levante do teu lugar e fique de pé como se fosse levantar. Não, calma, fique sentado ainda. Eu não quero que você se levante, mas eu quero que você dê um salto da tua cadeira e mude agora. Levante para a vida, levante para vencer, levante para não ficar parado, levante para dizer para o mundo espiritual: essa palavra vai mudar a minha história e a minha vida. Se você tem fé para isso, eu vou liberar uma palavra para a tua vida agora. Chegou a hora de você levantar. Quem levantou para vencer aqui? Quem levantou para ser vitorioso? Quem levantou para mudar a tua história? Quem levantou para avançar hoje? Eu vim liberar uma palavra profética para alguém. Quem tem fé para receber? Chegou a hora de romper barreiras, de não parar. Oh meu Deus! Levante as suas mãos. Tem uma presença poderosa aqui. Eu acredito que Deus está abrindo portas. Está mudando destinos. Ei. Há uma presença. Isso. Levante as suas mãos. Ó Espírito Santo de Deus. Ei, vença. Escute. Ele levantou. O cara saltou, irmão. Não teve nada a ver com Paulo. Teve a ver com ele. Porque, Evandro, isso não tem a ver com o pregador, tem a ver com quem recebe. Poderia ser uma criança de 12 anos pregando aqui, de 10, que não tem conhecimento bíblico, mas cheio de Deus e liberando palavras. E você aí no teu lugar dizendo: eu acredito no que está saindo da boca daquele menino, e isso vai mudar a minha vida. Porque o pregador não precisa ter fé para você receber a palavra profética.
Então veja que Paulo libera uma palavra. O cara fica de pé, o cara salta, irmão. Ele começa a saltar. E aí, escute isso aqui, louvor. O que Saulo faz? Ele dá um remédio para Deus nunca parar de operar na vida dele. Ele dá um remédio. Sabe por quê? Porque quando a cidade vê aquilo, nunca tinham visto aquilo ali, a cidade, nunca tinha visto. Quando o cara saltou, eles pensaram que Paulo e Barnabé eram deuses. E aí eles falaram assim: Júpiter e Mercúrio desceram na terra. Porque Júpiter e Mercúrio são deuses gregos. E eles falaram: Júpiter e Mercúrio desceram, nós precisamos adorar. Irmão, os caras foram para casa. Começaram a trazer bois, comidas, cordeiros. E tá lá Paulo e Barnabé feliz. Cara, a gente curou um cara, Deus é bom, olha como ele levantou. Quando ele olha pro lado, tem um monte de comida, um monte de coisa. Ele pergunta: o que está acontecendo? E alguém fala assim: você não está entendendo não? Ele falou: não, eles vão adorar vocês. Irmão, quando Paulo descobre que a adoração está indo para ele, a Bíblia diz, Atos capítulo 14, que ele rasga a veste e fala assim: homens, por favor, não façam isso, porque eu sou homem como vocês. E ele diz: o problema de vocês é que vocês não conhecem o que eu conheço. Vocês viveram muito tempo andando por aí no paganismo, fazendo coisas que não eram para fazer. Mas eu vim aqui para te mostrar que toda a honra, a glória e o louvor, não é do homem, é dele que faz, é dele que opera. Se tem uma igreja para transferir a honra para ele, se prepare, porque ele transfere glória para baixo. Se a honra vai para cima, a glória desce. Se o louvor sobe, o milagre desce. Porque quando você reconhece que não podia continuar vivendo do jeito que você está e permite que Deus entre na sua vida, ele recebe a honra e a glória e muda a tua história. Tem alguém para transferir a honra, a glória e o louvor para o Senhor aqui? Levante as suas mãos. Ó Espírito Santo de Deus, a honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu. Feche seus olhos. Me tocar. Ei. Só assim sararei. Se eu ouvir rumores, oh Deus, teu nome clamarei. Diga: filho de Davi, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não há que possa me calar, meus limites romperei, e ao chamar tua atenção, milagres eu verei. se você crê nisso, levante as suas mãos e diga: a minha fé. Minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres sempre nós. Diga. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. Quando minha vida fé as minhas obras e transformo ao sobrenatural, os limites se curvam quando colocamos a fé em ação. Isso. Vamos. A minha fé move montanhas. A fé
Você pega essa palavra. Onde estão os batizados com o Espírito Santo? Oh. Deus está recarregando baterias aqui hoje, irmão. Você achou que tinha acabado, né? Não acabou não. Deus tem algo para fazer. Você achou que não ia conseguir, não é? Porque o tempo passou, você está enganado. Não existe tempo para Ele, Ele é o dono do tempo. Ei, você achou que não dava mais porque os recursos acabaram, você está enganado. Há um Deus que muda o que ninguém muda e abre o que ninguém abre. Ei. Oh, grande Deus. Olha, existe um pastor lá nos Estados Unidos chamado Bill Johnson. Esse homem, a esposa dele morreu alguns meses atrás. Eu fiquei muito curioso para ver. Eu não sei se eu já disse isso aqui. Eu fiquei muito curioso para ver o dia que ele ia pregar pela primeira vez depois que a esposa dele faleceu. Sabe, Mendes, porque vocês são pastores aqui e você sabe que mais da metade do nosso ministério provém das nossas esposas. Então eu imaginei como é que seria que estaria a cabeça dele, um homem que tem milhares e milhares de ovelhas, conhecido mundialmente. De repente a esposa dele morreu e a esposa dele era um grande braço. E aí eu quis ver a mensagem que ele ia pregar nesse dia e eu fiquei olhando. Eu botei na internet, a igreja estava lotada e o Bill Johnson entrou no culto, pegou o microfone, deu a paz do Senhor, abriu a Bíblia e começou a ler aquele texto que diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. E quando ele acabou de ler esse texto, ele falou assim: não se engane, a nuvem de testemunha não são os seus vizinhos que não são crentes, não são os seus parentes que não servem ao Deus que você serve, e nem aqueles que estão escarnecendo da sua fé. Eles não são a sua nuvem de testemunha. E ele disse: uma nuvem de testemunha é como uma corrida de revezamento, onde um homem corre com um bastão na mão e ele corre para entregar o bastão para a mão de outra pessoa. E aí tem um cara correndo e ele pega o bastão aqui e ele corre para frente, e mais na frente tem outro homem correndo e ele pega o bastão aqui e ele corre para frente. E ele explica que esses homens que passam o bastão, eles não vão para casa, eles não vão para o alojamento tomar banho, eles não vão descansar, mas eles começam a se juntar com os outros homens que já passaram o bastão e eles ficam olhando o homem que está correndo, olhando o homem correndo, e eles ficam testemunhando e olhando aquilo e torcendo por ele e dizendo: ele vai chegar, e ele vai correndo, e eles estão dizendo: vai, corre, corre, e eles vão correndo, dando volta até chegar no último homem com o bastão e ele cruzar a linha de chegada. Então o pastor Bill Johnson olhou para o seu público e ele falou assim: eu não posso parar, porque um dia Deus colocou o bastão na mão de Abraão, e Abraão passou um bastão para Isaac, e Isaac passou um bastão para Jacó e ficou torcendo por ele, e Jacó passou um bastão para José e ficou torcendo por ele, e José passou o bastão para Moisés, e Moisés para Josué, Josué para Davi, e Davi passou para os profetas, e os profetas passaram para pessoas e chegaram nos apóstolos, e passaram por Jesus, e passaram por João. E hoje tem um bastão na tua mão, e tem uma nuvem de testemunha olhando para você dizendo: eu sei que ele vai conseguir, eu sei que ela não vai parar, porque nós estamos correndo a nossa corrida, e Paulo diz: eu não olho para trás, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Você não tem direito de desistir agora, você não tem direito de parar, porque tem um bastão na sua mão, a sua família depende disso, a sua casa depende disso, há um legado na sua casa para ser escrito por você. É por isso que você não pode jogar o bastão de lado. Pessoas estão olhando e dizendo: eu sei que ele vai chegar, eu sei que ele vai conseguir. Eu não sei como você entrou aqui hoje,
Mas eu sei que você precisa voltar para Jesus. Ou quem sabe aceitar Ele pela primeira vez. Se você precisa fazer isso hoje, ou voltar para Jesus, ou aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você nunca fez isso? Ou você saiu, desviou, afastou, por um motivo que não nos interessa saber, porque mais nos interessa saber como você volta do que como você vai. Então, se você precisa fazer isso hoje, saia do seu lugar. Nós vamos orar por você aqui no altar, e Deus vai escrever o teu nome no livro da vida. Tem alguém nessa noite que precise hoje voltar para Jesus? Precisa por quê, pastor? É porque tem coisa que só muda quando ele entra. Se ele não entrar, não vai mudar. Tem coisa que amigo não resolve, que dinheiro não resolve. Mas quando ele entra, ele faz. Então, se você precisa fazer isso hoje, cruze esse corredor, vem andando aqui e mude para sempre a história da sua vida. Tem alguém hoje que precisa voltar para Jesus ou aceitar Ele pela primeira vez? Aonde você está? Tem alguém nessa noite? Venha. Diga para o mundo espiritual: você não me para. Esses problemas não me param. Isso. Diga para os seus problemas, diga para os seus inimigos, ou melhor, diga para as afrontas que estão na tua porta, que elas não têm poder de impedir o que Deus começou a fazer na sua vida. Você não tem promessa, você não carrega profecias, está na hora de você colocar em prática de novo. Tem um bastão na tua mão. Deus está com saudade de ver você orar mais, de ver você trabalhar de novo, de ver você voltar a fazer o que você fazia. Aonde está você que precisa voltar para casa hoje? Tem mais alguém além dessa mulher corajosa que está aqui? Aonde você está? Cruze o corredor, mande um recado para o mundo espiritual. Diga: nada vai me impedir de chegar aonde eu vou chegar. Quando Deus entra, Ele abre as portas que ninguém abre. Ele faz você tirar forças de onde você não imaginava que você tinha. Só Deus pode fazer isso. Tem mais alguém além dela para a gente orar? Não tem? Tem certeza? Eu ainda tenho alguns minutos para a gente guerrear essa guerra junto. Cadê você? Venha. Vamos baixinho, baixinho, baixinho. Venha, cadê você? Tem mais alguém além dessa mulher corajosa que está aqui para romper aqui hoje e dizer: quer saber? Minha vida é de Deus. Ele faz o que Ele quiser. Você não teve coragem de fazer tantas coisas até aqui? Tenha coragem de voltar para casa. Tenha coragem. Não teve coragem de fazer coisas que você achou que não teria e fez? Não é? Então, volte hoje. Faça aquilo que o Espírito Santo está batendo no seu coração. Tem duas vozes que você escuta nessa hora. A primeira voz, ela diz no teu ouvido: não vá. Vão julgar você. Não vá. A vergonha não pode... Não, é maior, não faça isso. Mas tem uma voz que vem de dentro, que acelera o teu coração. Todo mundo aqui sabe como ela é. Ela está dizendo: tenho algo contigo. Você é meu. Te livrei, te resgatei, mudei tua história. Você sabe que eu tô na tua vida. Você reconhece a minha mão na sua vida. Senão não era para você estar aqui. Essa voz está dizendo: eu quero você para mim. Eu quero mudar a tua história para sempre. Tem mais alguém além dela para a gente orar? Cadê você? Venha, nós vamos orar por você. Eu sei que está faltando gente. Eu estou te dando um tempo para você conseguir vencer. E eu entendo como não é fácil. Mas eu já travei as minhas guerras. Isso, meu filho. Isso, faça isso. Isso. Tem mais alguém além dele? Move montanha. Que coragem. A fé move monte. A nossa fé. Aonde você está? Venha. Faz milagres entre nós. O poder da fé. Essa fé. O poder de Deus.
Tem mais alguém? Para a gente orar? Você tem alguma dúvida que Deus está restaurando ministérios aqui? Pastor, por que demorou tanto? É porque você estava fora do centro da vontade de Deus. Mas quando você volta para o centro da vontade de Deus, as promessas voltam de novo para a sua vida e para a sua história. Pastor, demorou porque você saiu, mas quando voltar, volta tudo de novo, porque Deus é assim. Promessas com Deus não perdem validade. Então eu pergunto pela última vez: tem mais alguém para fazer isso? Voltar para Jesus ou aceitar Ele pela primeira vez aonde você está? Não tem mais ninguém? Tem certeza? Tem certeza? Por que eu acho que tem? Cadê você? Você não veio? Não te trouxeram? É porque você não imaginou que Deus ia falar contigo, né? Eu sei como é que é isso. Vai ao culto por ir. Só que Deus está aqui. Ele está batendo na porta do teu coração. Pastor, o senhor ganha o que quando eu vou para Jesus? Eu ganho muita coisa. O que, pastor? Eu ganho um irmão que vai cantar comigo lá naquele coral de anjos. Então agora, pela última vez de verdade, tem mais alguém que precisa fazer isso? Eu já quero convidar o pastor para vir aqui. Cadê você? Não tem mais ninguém? Tem certeza? Tem certeza? Nós vamos orar por eles. Enquanto nós estivermos orando, você pode sair do teu lugar. Você pode voltar para casa. E Deus, Ele vai te receber de braços abertos. Estenda a sua mão para cá. Espírito Santo de Deus, aqui estão os teus filhos. Escreva o nome deles no livro da vida. E receba eles no teu reino. Que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. E que eles possam, Senhor, viver coisas poderosas. Se precisar curar, cura. Se precisar libertar, liberta. Só não permita que os teus filhos vivam, Senhor, da mesma forma que estavam vivendo, mas que a partir de agora eles vivam os melhores anos da sua vida. Glorifica o teu nome na vida deles. Muda histórias aqui. E leve eles a lugares que eles nunca imaginaram na tua presença. Que assim seja, Senhor. Receba a honra, a glória e todo o louvor para sempre. Amém. Você pode aplaudir e adorar. Glória a Deus. Nós temos um presente do nosso pastor para vocês, tá bom? Um livro. A gente vai encaminhar vocês lá para trás, vamos pegar o nome de vocês e vamos estar orando por vocês, tá bom? Só acompanhar esses jovens que estão aí do lado de vocês, tá bom? Glória a Deus. Rapaz, falar o que dessa palavra, hein? Eu me atrevo a dizer que as minhas juntas receberam o impacto dessa palavra. As minhas articulações. Eu queria que você desse uma linda salva de palmas pela vida do nosso pregador aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, meu amigo. Te leve a lugares inimagináveis. Com esse coração, né? A glória é de Deus. Glória a Deus. Eu queria aqui orar pelo projeto, né? Um por um. Queria que você estendesse suas mãos para cá, porque aqui tem vidas que vão se render ao Senhor. Aqui tem milagres, aqui tem cura, tem salvação. Então vamos orar aqui, vamos nos unir. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, Tu és o Deus que faz milagre. Tu és o Deus do sobrenatural. Senhor, eu não sei quem são essas pessoas, mas eu sei que tem alguém orando por essa pessoa, e a igreja agora se une em oração, e tem um grande exército orando agora por essas pessoas. E eu creio, Senhor, que o sobrenatural vai atingir essa casa, vai atingir essa pessoa, e nós cremos em muitas conversões, nós cremos no sobrenatural acontecendo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Lembrando aos irmãos que dia 26, tá, nós temos aqui o nosso batismo. Vai ser no domingo pela manhã, tá? A liderança, né, do Una, a Jara e seu esposo estão aí? Estão aí? William? Estão lá atrás, né?
Então, você que queira saber, é só procurar um obreiro, tá? Alguém, você queira tirar dúvida, você procure um dos nossos pastores aqui também, vai te dar instrução. Meu irmão, decida, meu irmão. Aquele que crer e for batizado será salvo. Meu irmão, é uma porta para salvo. Quem quer ser salvo aqui? Quem está salvo aqui? Glória a Deus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Não tem conversa, você tem que crer. Se você crer, você tem que se batizar, meu irmão. Não perca tempo, né? Ninguém imaginou que ia chover, mas choveu e a arca fechou. Então a arca está aberta. Então procure aí a liderança do UNA, tá? A gente tem todo um grupo aqui para aconselhar você, para te dar uma direção. Amém? Você está feliz? Como é bom estar na casa do Senhor, não é verdade? Que noite maravilhosa. Mais algum anúncio? Tá bom. Nós temos aqui saída para as mulheres sexta-feira, tá? Você procura a liderança das mulheres, a Simara. Sábado tem saída para a juventude, tá? Vai ser lá na sede, tá bom? Aí tá aí a arte, filhas de Sara e Stronger. É isso? Sábado, 19 horas, nosso pastor vai dar uma palavra. Se ele estiver nervoso, a palavra é muito boa. Se ele estiver calmo, é boa também. Então não perca, meu irmão. Vá lá, envia seu filho, vai junto. Vai ter uma palavra tremendamente abençoada. Domingo, pela manhã, escola bíblica dominical. E à noite nós temos culto de adoração ao Senhor. Amém? Vamos para casa? Levando uma bênção, né? Que o Senhor te dê um restante de semana tremendamente abençoado. Que haja novidades do Senhor na sua mesa, na sua casa, no meio da sua família. Que o Senhor te faça sorrir mais. Que o Senhor te dê alegria no seu coração. Que o grande amor de Deus e a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje e para todos sempre. E todos digam: vá em paz, meu irmão. Deus abençoe.